Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Que bom que você está aqui comigo em mais um dia da leitura dos Evangelhos em 40 dias. Você está comigo desde o dia 1º de novembro e cá estamos hoje no dia 29. Chegamos no dia 29 e leremos hoje o Evangelho de Lucas, capítulos 21 e 22. Já marcou seu plano de leitura? Está atualizado? Espero que você esteja em dia com a sua leitura. Espero que esteja sendo um momento muito enriquecedor para você, porque para mim tem sido muito válido essa questão da disciplina, de estar sempre, todos os dias, meditando na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu espero que você já tenha criado esse hábito e que você continue alimentando esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, tá bom? Vamos juntos comigo, hoje vamos ler Evangelho de Lucas, capítulos 21 e 22. Se Deus quiser, mais 2 dias nós finalizamos aí o Evangelho de Lucas, para finalizarmos então nos últimos dias lendo o Evangelho de João. Vamos comigo? Prepare sua Bíblia, sem distrações, que Deus os abençoe. Lucas, capítulo 21. Numa das vezes em que estava no templo de Jerusalém ensinando, Jesus viu os ricos levando suas contribuições até a caixa de ofertas chamada de gasofilácio. Entre eles viu também uma viúva, conhecida por sua pobreza, levar a sua oferta de 2 moedinhas de bronze. Jesus comentou o que acabara de presenciar. Para mim, essa viúva pobre deu a maior oferta do dia. Todos os outros deram migalhas, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha, ficando sem nada até para comer. Olhando para o templo de Jerusalém, alguns visitantes elogiavam a sua beleza, com suas pedras bem torneadas, seus tapetes finos e seus portões coloridos. Jesus os ouviu e disse: "Estão vendo essas maravilhas todas? Chegará o dia em que essas pedras não ficarão onde estão. Tudo virará pó." Ouvindo isso, alguém perguntou a Jesus: "Mestre, quando isso ocorrerá?" Outro expressou a sua preocupação também. "Haverá alguma pista para nos mostrar quando essas coisas acontecerão?" Jesus respondeu: "Estejam atentos. Tomem cuidado para não serem enganados. Muitos se apresentarão como sendo Cristo, vão dizer que chegou a hora, não os ouça. Eles falarão de guerras e revoluções, não entre em pânico, tudo isso acontecerá. Mas o fim não será imediato." Sobre o final dos tempos, Jesus ensinou aos seus seguidores: no final dos tempos, haverá guerras entre nações. Haverá grandes terremotos, muitas epidemias e fome generalizada. Coisas espantosas acontecerão. Parecerá que o universo estará desintegrando. Antes de tudo isso acontecer, vocês serão perseguidos e presos por me amarem. Por me amarem, serão levados aos tribunais e condenados em todas as instâncias do poder judiciário. Vocês terão a oportunidade de mostrar que me amam. Então não fiquem achando que não saberão falar a meu respeito. Fiquem tranquilos, porque eu mesmo direi o que vão falar com tanta coragem e sabedoria que eles não conseguirão negar que vocês falam a verdade e me amam. Por me amarem, vocês serão denunciados por seus próprios parentes, inclusive pelos familiares mais próximos. Por me amarem, alguns de vocês serão mortos. Vocês serão odiados por me amar, e eu garanto que, a menos que eu permita, nenhum só fio de cabelo cairá da cabeça dos que me amam. Por me amarem, vocês se manterão fiéis, custe o que custar. Especificamente sobre o futuro de Jerusalém, Jesus ensinou sobre a devastação está próxima de acontecer. Naqueles dias, quem estiver nas estradas da Judéia, esconda-se nas montanhas. Quem estiver no interior da cidade, saia correndo. Quem estiver fora da cidade, não entre o povo. Este será um tempo de matança, como lemos em Oséias 9, versículo 7. Tristes serão os fins das mulheres grávidas e das que amamentam. Será um dia de ira, com grande aflição para toda a população. Muitos habitantes de Jerusalém serão mortos. Os que sobreviverem serão vendidos como escravos para nações distantes. Enquanto Deus eterno permitir, os judeus serão humilhados. Demorará para que Jerusalém seja restaurada. Sobre a sua segunda vinda ao mundo, Jesus ensinou também: haverá mudanças visíveis no sol, na lua e nas estrelas. Haverá angústias diante do barulho das ondas dos oceanos. Haverá pessoas desmaiando de medo diante dos que está para acontecer. Ficará tudo desgovernado. Então que estiverem vivos me verão chegando numa nuvem com todo o poder e muita glória. Quanto a vocês que me amam, não tenham medo, porque na verdade o livramento completo de vocês já terá chegado.
Ainda sobre o fim de Jerusalém, Jesus fez uma comparação. Olhem para as árvores, especialmente as figueiras. Quando elas começam a brotar, vocês sabem que estão perto de dar frutos. Do mesmo modo, quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que está perto o juízo de Jerusalém. Não demorará para que isso aconteça. Esta geração ainda estará viva. Confiem no que eu estou dizendo, acontecerá exatamente como eu estou dizendo. Sobre a segunda vinda ao mundo, Jesus ensinou ainda: estejam atentos, tomem cuidado, a vida não é feita de apenas de festas, bebedeiras e compras, com todas as suas consequências. Não se percam nessas coisas e não se envolvam apenas com as coisas do presente. Vocês estão avisados. Não se deixem surpreender com os fatos que acontecerão a todos os habitantes do mundo. Antes, vigiem constantemente, orem sempre, só assim estarão prontos para me receber com alegria quando eu vier. Jesus ensinava no templo durante o dia. À noite ele se recolhia em um abrigo no Monte das Oliveiras. De madrugada voltava para o templo, o povo também acordava para ouvi-lo ensinar. Lucas capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que incluía a celebração da Páscoa. Os dirigentes e os teólogos do templo de Jerusalém queriam matar Jesus, mas tinham medo da reação popular. Por isso fizeram um acordo com Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus. Nesse ínterim, Satanás já dominava completamente o coração do apóstolo Judas Iscariotes. Para entregar Jesus aos comandantes da polícia do templo, Judas Iscariotes receberia dinheiro. O acordo agradou aos religiosos. E desde então o apóstolo Judas Iscariotes buscava um momento propício longe da multidão para atrair Jesus. Jerusalém, quarta-feira, 1º de abril de 33. Estava próximo o dia da festa dos pães sem fermento. Era necessário então que todos os preparativos fossem feitos para que o cordeiro da Páscoa fosse comido. Jesus e os apóstolos estavam hospedados fora da cidade de Jerusalém. Jesus então chamou Pedro e João e lhe deu uma tarefa. Eu preciso que vocês preparem a Páscoa que celebraremos à noite. E eles perguntaram: onde será? Jesus explicou o que deveriam fazer. Entrem em Jerusalém. Quando chegarem, vocês verão um morador carregando um jarro de água e então vocês devem seguir este homem. Quando ele entrar na casa, apresentem-se ao dono e digam: o mestre nos mandou para lhe perguntar o seguinte: onde é que fica a sala reservada que vou usar para comer a Páscoa com meus apóstolos? Como resposta, ele mostrará um salão amplo e mobiliado no segundo andar. Entrem e preparem tudo. Eles foram e tudo aconteceu como Jesus tinha dito, então se prepararam a Páscoa. Chegou a hora do jantar. Todos se reuniam no local devidamente preparado e celebraram a Páscoa. Antes da refeição, Jesus disse aos apóstolos: eu preciso dizer que estava com muita vontade de comer a Páscoa com vocês. Eu também preciso dizer que nunca mais a comerei. Só comeremos juntos de novo quando nos reencontrarmos no céu. Enquanto comiam o cordeiro de Páscoa, Jesus pegou o vinho e agradeceu ao Pai Eterno, e depois passou o copo entre os apóstolos e disse: peguem e passem entre vocês, saibam que a partir de agora não mais beberei vinho com vocês até nos reencontrarmos no céu. Terminada a refeição da Páscoa, Jesus pegou um pão e orou e agradeceu. Em seguida, partindo-o em pedaços, entregou aos apóstolos, dizendo: este pão representa o meu corpo, que será entregue por vocês. Comam esse pão para se lembrarem de mim. Em seguida, Jesus pegou outro copo de vinho e disse: este copo de vinho representa o novo pacto, firmado com o meu sangue que vou derramar por vocês. E depois acrescentou: a mão do traidor está aqui comigo agora, participando desse jantar. Sim, eu serei entregue como foi profetizado, mas infeliz será aquele que me trair. Os apóstolos começaram a discutir sobre quem deles faria uma coisa dessa. Fora dali, pela segunda vez, os apóstolos discutiram sobre quem entre eles era o maior. Jesus, porém, disse: os governantes do mundo dominam seus povos e ainda são honrados por eles. Entre vocês não pode ser assim. Entre vocês o grande e o pequeno são iguais. Entre vocês quem lidera é igual ao que serve. Em todos os lugares, quem está à mesa comendo é maior do que o garçom. Entre vocês, porém, eu sou como o garçom. Eu lhes sirvo porque vocês têm me acompanhado por este tempo todo, tempo de muitas dificuldades. Agora então eu lhes entrego um privilégio, o mesmo que eu recebi do meu Pai Eterno. E o privilégio é que comam e bebam comigo no céu. Enquanto isso não acontece, vocês liderarão o novo povo de Israel espalhado pelo mundo.
Depois de dizer essas palavras, Jesus chamou Simão Pedro e o advertiu: Simão, Simão, saiba que Satanás atacará vocês. Ele já me pediu autorização para perturbar você e os demais apóstolos. O objetivo dele é mostrar que vocês não são capazes de permanecer fiéis. No entanto, eu orei por você, para que você não desista. Satanás não terá a vitória final. Você se arrependerá e liderará seus irmãos na fé. Simão Pedro respondeu: Mestre, nada disso acontecerá comigo. Se fores preso, eu estarei ao teu lado. Mesmo que sejas condenado, não o abandonarei. Jesus lhe garantiu: as coisas serão bem diferentes, meu amigo Simão. Hoje mesmo, antes que o galo cante pela segunda vez, você me negará 3 vezes. Em seguida, dirigindo-se aos apóstolos, perguntou: lembram-se de quando eu enviei vocês para evangelizar e pedi para não levarem mochila, nem mala, nem sandálias adicionais? Faltou alguma coisa para vocês durante a missão? E eles responderam: não, nada faltou para nós, mestre. Agora, porém, será diferente. Cada um pegue o seu dinheiro e guarde. O momento é grave. Por esse motivo, estejam todos preparados, porque o pior virá. Serei tratado como um malfeitor. A profecia de Isaías está se cumprindo em mim. Ele foi considerado como um transgressor. Um dos apóstolos disse: temos 2 espadas aqui conosco para te defender. Jesus respondeu: eu não quero espada nenhuma. Vocês não entenderam nada. Jesus saiu de Jerusalém e imediatamente atravessou o vale de Cedron e foi para o Monte das Oliveiras, do lado de fora do muro da cidade. Ele fazia isso costumeiramente. Os apóstolos o acompanharam. Quando chegaram ao local habitual, no jardim do Getsêmani, prensa de azeite em aramaico, Jesus disse: vocês precisam orar. Será forte a tentação para que desistam de tudo. E depois Jesus se afastou. Ajoelhado orava: meu Pai eterno, tu podes evitar que eu morra, e eu não quero morrer, mas Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse momento um anjo apareceu e o confortou. Quanto mais a angústia o apertava, mais intensamente ele orava. Durante a agonia, seu suor caía na grama em gotas como de sangue. Terminada a oração, Jesus se levantou e procurou pelos apóstolos. Quando os encontrou, estavam dormindo, tanta era a tristeza deles. Como vocês conseguem dormir numa hora dessa? É tempo de orar. Levantem-se para orar. Se não orarem, vocês vão pecar quando a tentação vier. Jerusalém, quinta-feira, 2 de abril de 33. Eles ainda conversavam quando na madrugada de quarta para quinta-feira chegou uma delegação de pessoas armadas. O apóstolo Judas Iscariotes liderava o pelotão. Enquanto Judas Iscariotes se aproximava, Jesus lhe disse: Judas, você terá coragem de me trair com um beijo na face, como se fosse meu amigo? E Judas o beijou. Percebendo o que estava para acontecer, Jesus, os apóstolos o cercaram e lhes perguntaram: vamos reagir com nossas espadas, mestre? Antes que Jesus respondesse, um dos seus apóstolos pegou uma espada e decepou a orelha de um dos guardas a serviço do sumo sacerdote de Jerusalém. Jesus agiu na mesma hora e gritou aos apóstolos: parem com isso! Em seguida pegou a orelha do policial e a reimplantou. Depois perguntou à delegação formada pelos principais sacerdotes com seus guardas e dirigentes religiosos: era preciso que para me prender viessem armados de espadas e cacetetes, como se eu fosse um bandido? Eu estive a semana toda ensinando no templo de Jerusalém e vocês não me prenderam. Como com nada responderam, Jesus continuou: aqui estou. Façam o que quiserem. Vocês mandam. Esta é a hora em que o mal vence. Eles prenderam Jesus e o levaram para a residência oficial do sumo sacerdote. Pedro o acompanhava de longe. Fazia frio naquela noite. Os funcionários dessa residência fizeram uma fogueira e se sentaram à sua volta no pátio. Pedro se misturou entre eles. Uma empregada da família do sumo sacerdote viu Pedro ali, olhou bem para ele e o denunciou: ei, você estava com Jesus. Pedro negou: que é isso, moça? Não conheço esse homem. Depois passou um funcionário que viu Pedro e gritou: ei, você é um deles. E Pedro reagiu: nada disso, amigo, eu não faço parte disso. Uma hora depois, outro homem o reconheceu: eu tenho certeza que você estava com ele, vocês dois são galileus. Pedro protestou veementemente: que é isso, amigo? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Pedro ainda falava quando se ouviu o canto do galo. Nesse momento, Jesus passou escoltado pelo pátio e olhou bem para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra de Jesus quando disse: hoje mesmo, antes que amanheça, você me negará 3 vezes, Pedro.
Pedro saiu dali e, arrependido, chorou desesperadamente. Enquanto conduziam Jesus de um lado para o outro, outros guardas debochavam dele e batiam nele. E como diversão, cobriu os olhos deles com vendas e gritavam: "Profetize agora! Adivinhe quem bateu em você!" Eles não paravam de xingar Jesus. E durante a madrugada, o Sinédrio, o conselho formado por 71 dirigentes religiosos do povo de Israel, foi convocado. O interrogatório, conduzido pelos principais sacerdotes e teólogos, tinha basicamente uma única questão: você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu disser que sim, vocês não crerão. Se eu fizer algum questionamento, vocês não me soltarão. A partir deste momento, eu já me vejo sentado no trono, junto ao Deus eterno todo-poderoso. E eles perguntaram furiosos: o quê? Você está dizendo que é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês é que estão dizendo isso. Eles então comentaram entre si no tribunal: sem mais perguntas, ouvimos de sua própria boca tudo o que precisamos para condená-lo. E assim nós terminamos o nosso dia 29, Lucas 21 e 22. Amanhã eu espero você para a continuação desse julgamento. Lucas capítulo 23 já chegará na sexta-feira. Sexta-feira, que seria julgado nosso Cristo, que seria sentenciado nosso Cristo. Sexta-feira, que Jesus seria morto. Mas a nossa história não termina na sexta-feira. Havia um domingo para chegar. A história do Evangelho continua com um domingo onde Jesus ressuscita. E eu espero por você na nossa leitura dos Evangelhos. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, que você tenha um ótimo dia. Que bom que você está comigo até aqui. Tire um tempo para orar, para meditar. Que Deus te abençoe. Até amanhã.